Bom, é um prazer imenso para mim estar aqui hoje, e por vários motivos, né? Um dos motivos é que eu me sinto filha da UFRJ. Eu fiz graduação aqui e um dos meus doutorados aqui, e hoje sou professora da Escola de Comunicação. E o outro é o tema, né, que para mim é muito especial estar aqui hoje, porque eu tenho um filhozinho aqui na barriga me acompanhando, para a gente pensar que universidade queremos para os nossos filhos, e ele está aqui comigo para sentir essa energia que vai rolar aqui hoje. Bom, eu vou falar um pouco da minha história para discutir esse tema. E a minha história, ela, como o apresentador colocou, eu passei por 10 universidades diferentes e, de alguma maneira, eu procurava alguma coisa que eu não encontrava em nenhuma, né? Eu fiz graduação aqui, depois fiz especialização, mestrado, não aqui, em universidades diferentes. Cheguei a me matricular em 3 doutorados. Depois, eu achava que eu não tinha estudado o suficiente, achei que eu deveria ir para fora do Brasil. Fui fazer doutorado fora do Brasil, doutorado de sanduíche também, fora do Brasil. Depois, pós-doutorado fora do Brasil. E depois passei no concurso para a UFRJ. Mas quando eu passei no concurso para a UFRJ como professora, eu fiz uma reflexão muito difícil, que foi que eu não tinha encontrado em nenhum lugar desses que eu tinha passado a universidade que eu tinha imaginado. Eu tinha imaginado que a universidade seria um lugar que a gente trocasse, conversasse, discutisse, estudasse muito, né? Que a vida acadêmica, a vida universitária fosse cheia de encontros e de reflexões. E não foi isso que eu encontrei em nenhum desses lugares que eu frequentei. E ter passado para o concurso foi um pouco a solidificação disso, muito difícil. E eu cheguei a pensar em abandonar o UFRJ, porque o que eu encontrei foi completamente diferente do que eu tinha imaginado, que era todas essas questões acadêmicas que muitos devem viver, mas um certo isolamento, os alunos desanimados, professores muito desanimados de darem aula, pesquisadores que pensam mais na competição dos recursos do que propriamente na pesquisa, na troca. Poucas alianças, disputas de poder voltadas tanto na pesquisa para essa concorrência e em questões políticas, associações muito estranhas, né? Pesquisadores e professores que se associam muito mais pelo aquilo que eles desqualificam do que pelo aquilo que eles acreditam. Então, tem desde associações por desqualificação teórica até colegas e grupos rivais. Isso foi muito difícil para mim, e aí que a gente acaba sempre inventando um jeito de se reinventar, né? E teve um encontro muito especial na minha vida, que foi um lugar chamado Casa Hans Staden, chamamos assim carinhosamente, que é uma casa em Botafogo, que muitos não devem conhecer, mas é uma casa que trabalha com saúde mental. É uma casa terapêutica. Nesse momento, vocês devem estar achando que eu sou louca, né? Porque trabalha com psicóticos, esquizofrênicos, etc. Mas é um projeto muito diferente, muito especial, inspirado em experiências na França, de Félix Guattari, Deleuze, em Laborde, que é uma casa onde tem as janelas e as portas abertas 24 horas por dia, frequentada por pessoas muito diferentes, desde psicóticos, né, que são pacientes, até terapeutas, técnicos, acadêmicos, intelectuais, artistas, estudantes, vizinhos. E essa casa tem uma proposta de uma vivência muito diferente, que é não só dar uma possibilidade de vida para essas pessoas de saúde mental, mas também refletir, discutir e estudar junto, né, com todo mundo que estiver interessado. E isso envolve uma vivência que contempla uma produção colaborativa de textos, artigos acadêmicos, inclusive, vídeos, comida junto, festas. E foi ali que eu comecei a realmente encontrar um lugar que eu imaginava que deveria ser
a universidade, esse lugar de encontros. E eu frequento, né, até hoje, muitos grupos de estudo de filosofia, e é uma casa que não é marcada por lógicas como a do relógio, por exemplo. Os grupos são de madrugada, no final de semana. Tem uma liberdade muito diferente de qualquer lugar que eu já tenha ido na minha vida. E a questão é que isso me marcou tanto, isso marcou não só a minha formação pessoal, como aquilo que eu queria ser como professora, como estudante, como pesquisadora, aquilo que eu queria que a universidade fosse. De alguma maneira, eu tentei levar isso para a universidade. E eu chamo isso de uma ética hacker. De alguma maneira, eu via nessa casa uma ética hacker, e isso tem a ver com o meu objeto de estudo, porque eu estudei pirataria no meu mestrado. E vocês conhecem a ética hacker, mas eu vou enumerar alguns valores aqui, que primeiro deles é o compartilhamento livre de conhecimento, uma lógica não proprietária do conhecimento e das coisas, né? A construção de um espaço comum, a abertura tanto de processos como de códigos, de informações, e essa abertura até metodológica, né? Descentralização total, horizontalidade, não tem ninguém melhor nem pior que ninguém, não tem líder, não tem técnico. Muitas vezes você nem sabe, eu demorei anos nessa casa para saber quem era paciente, né, cliente, quem era terapeuta, quem era visitante. E eu tinha vergonha de perguntar também. Me sentia muito formatada, né, de perguntar isso, porque a gente justamente tem que se desfazer desse tipo de classificação e lugar. E o livre conhecimento para viver melhor. Então, nessa casa se estuda intensamente e, de alguma forma, isso influenciou não só a minha atitude dentro da universidade, como também o meu próprio objeto de estudo, mas isso eu vou falar um pouco na frente. Então, a minha questão era como levar essa ética hacker para dentro da universidade, para me reinventar também como pesquisadora e como professora. E aí, antes de eu falar um pouco de como que isso aconteceu, eu queria fazer uma reflexão com vocês, porque a gente vive uma época em que a gente ouve máximas, e eu vejo os alunos e muitos professores reproduzindo esse tipo de coisa, de que, de alguma forma, anunciam a morte da universidade. Então, a gente ouve coisas do tipo: a universidade não serve para nada, né? Na verdade, o importante é fazer, ela está totalmente ultrapassada, não tem mais função social, a gente tem que aprender fazendo. A universidade é teórica demais, ela sempre fica atrás do mercado. Atualmente, o conhecimento que vale é o conhecimento tácito e informal, e você pode adquirir isso sozinho ou vendo o outro fazer. E discutir conceito, discutir algo teoricamente ou conceitualmente, é uma perda de tempo. Vocês já devem ter ouvido isso, todas essas frases. Uma espécie de anti-intelectualismo que a gente vive, e eu justamente queria propor aqui, pensar com vocês se é assim mesmo, né? Para que serve o pensamento? Para que serve o pensamento crítico? Então, a gente vive numa época de fast food, fast thinking, fast science, tudo tem que ser rápido, temos que dar respostas rápidas, né? E eu pergunto para vocês, será que, então, o pensamento crítico não serve mais para nada? Será que a gente está numa sociedade onde as coisas não precisam mais ser pensadas? Quer dizer, do jeito que ela funciona, está ok. O que falta é fazer, né? Tudo é uma questão de gestão, falta a gente chegar lá e executar. Não é preciso questionar mais, porque as coisas já estão caminhando para o modo como a gente gostaria. Será que a gente vive numa sociedade assim? Será que a gente não precisa mais questionar a realidade? Será que tudo realmente é um problema de ordem prática, de organização? Será que a gente pode realmente pensar que a gente vai começar a resolver os nossos problemas com tentativa e erro? Ou a gente deve copiar modelos que dão certo?
Essas questões me fazem pensar, se isso for verdade, como é que a gente vai produzir o novo? Como é que a gente vai poder criar uma realidade que não existe ainda? E se criar uma realidade nova, criar um possível, é necessário o pensamento crítico, é justamente porque ele é capaz de desnaturalizar a realidade. Então, a universidade hoje vive uma certa pressão, que é essa pressão de formação de mão de obra. Então, as pessoas entram na universidade com uma expectativa de que vai ser um lugar para se aprender a trabalhar. Só que a verdade é que a gente aprende a trabalhar trabalhando. Mas aonde a gente vai aprender a pensar? Então, para mim, talvez seja essa a grande vocação da universidade. A universidade como um lugar de produção de pensamento crítico, porque a teoria é realmente o grande e mais importante campo de batalha que a gente tem hoje. Ela é sempre o campo de luta mais importante, porque é só através da teoria, é só através daquilo que a gente consegue entender e conhecer, é que a gente consegue perceber o mundo. E a outra vocação interessante da universidade é que, na universidade, a gente pode lutar, é um dos lugares possíveis de lutar contra o pensamento único, contra o pensamento dualista, que seria o próprio inimigo do pensamento. Então, a proposta é, ao invés de a gente aprender fazendo, da gente fazer pensando. E nada mais importante no nosso país do que isso hoje. Não a gente não colocar soluções tão rápidas. Eu não sei se a gente precisa de soluções agora, nesse momento. Talvez a gente precise refletir e, primeiro, entender exatamente o que está acontecendo, especialmente no contexto político que a gente vive hoje. Então, estudar, para mim, serve para a gente viver melhor, para a gente libertar o pensamento de qualquer aprisionamento, para a gente criar uma realidade nova. E pensar não é uma coisa tão simples, porque não basta você comprar um livro e ler o livro sozinho ou ir na internet, porque realmente informação está disponível para todo mundo. Pensar necessita do outro, você precisa de troca, você precisa de discutir, porque senão você não sai de si mesmo. E essa é a ideia de ser revolucionário. Revolucionário a palavra vem de revolução, de revolver, voltar e dar a volta em si mesmo para a gente poder se superar. Então, a gente precisa do diálogo, de pequenas ágoras e de discussão. Então, tem uma frase muito bonita de um filósofo que eu gosto muito, que é o Deleuze. Ele diz: o pensamento jamais foi uma questão de teoria, mas de vida. Então, a forma como eu utilizo isso na universidade, eu tenho um grupo de pesquisa que chama NetLab, com alunos maravilhosos que toparam essa empreitada comigo, e eu costumo dizer que a gente faz ciência de garagem. É uma tentativa de trazer essa ética hacker para dentro da universidade, porém, com essas ágoras de discussão, com esses grupos de estudo, com pesquisa, não só encontros. E a gente, de alguma forma, hackeia a universidade porque a gente subverte a universidade de várias maneiras. A gente não respeita o relógio, nem os espaços tradicionalmente colocados para esse tipo de atividade. Então, a gente se encontra fora da universidade, final de semana, à noite, um trabalha no projeto de pesquisa do outro, enfim. A gente vai inventando uma forma de trabalhar, de estudar e de pensar. E a gente trabalha, né, diga-me seu objeto de estudo, que te direi quem és, com estudo de redes, contágio e microsociologia, ou seja, a nossa questão é entender como que a sociedade muda. Então, a gente costuma dizer no nosso grupo que fazer ciência de garagem é produzir, né, criar, é fazer coisas apesar das instituições. E tem dois conceitos importantes no nosso grupo que eu queria colocar para vocês, que eu aprendi na Hans Staden e tento trazer isso para os meus alunos, que é a diferença entre rigor e rigidez. Na universidade se confunde muito esses dois conceitos. Na verdade, rigor é não repetir um modelo. Rigor é resistir a qualquer situação coercitiva do pensamento, qualquer submissão. Rigor é se dedicar, é dedicação, honestidade e engajamento total naquilo que você está fazendo.
E a rigidez seria o oposto. A rigidez é justamente seguir à risca um modelo, né? É a formatação. Rigidez é copiar. Então, a gente procura se livrar completamente da rigidez, mas zelar totalmente pelo rigor. E dois conceitos importantes para a gente é o conceito de contágio e de micropolítica. Porque a gente acredita que, de alguma maneira, as coisas mudam através do contágio. A gente vai poder mudar a universidade através do contágio, agindo diferente, e essa ação vai tendo efeitos em outros grupos, em outros alunos, e assim a gente vai criando uma massa crítica dentro da universidade, ou seja, nas relações de troca que a sociedade muda. E o conceito de micropolítica, que para a gente é muito importante, que é entender que a política que a gente pode fazer é micro, e política no sentido do Deleuze, que é agir sobre a realidade. Então, política, no senso comum, é dito, né, a arte do possível. Para a gente, política é criar o possível, é tornar possível. Então, para fechar, queria colocar para vocês uma mensagem que eu acho que a gente vive na universidade hoje uma ausência de projeto. Mas esse projeto ele se complica porque realmente é difícil acreditar na universidade tal como ela é hoje. Ela tem muitos problemas, muitos esquemas, muita rigidez, muitos clichês. E realmente, do jeito que ela está, ela impede que a gente entenda e enxergue até a sua própria função. Mas a questão é a gente conseguir acreditar numa outra universidade. E talvez essa outra universidade seja essa mistura de uma ética hacker de compartilhamento e horizontalidade e de pensamento crítico. Bom, fica o convite. Obrigada.